Prezados irmãos, prezadas irmãs, a paz do Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família, nesta oportunidade maravilhosa da oração da noite. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja de uma maneira toda especial. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra antes de orar por você, pela sua casa, pela sua família. Apresentando a Deus os seus pedidos, eu gostaria de ler a palavra de Deus. Segundo Timóteo, o capítulo é o 1. Segundo Timóteo, o capítulo 1, e o versículo é o de número 7, tá bom? Enquanto o presbítero Raquelo, hoje pela manhã, quando eu dei a oportunidade para ele estar ministrando na manhã desse dia, eu estava ali, enquanto ele estava pregando, o Senhor colocou no meu coração uma palavra na hora que ele estava ministrando, né? E eu gostaria, nesta oportunidade, de dizer que você não recebeu o espírito de medo. Você não recebeu espírito de medo. E eu quero basear esta mensagem em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu me lembro quando eu ministrei esta palavra, foi em um evento aqui de policiais aqui da cidade. Teve um evento já mais ou menos uns 2 anos atrás, né? E eu estive ministrando a palavra do Senhor ali naquele culto, né? Aquele evento voltado para policiais, e eu ministrei esta palavra nesse dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Esta palavra aqui, ela foi escrita por Paulo ao jovem Timóteo. E este jovem enfrentava desafios, enfrentava inseguranças e pressões. E essa palavra ecoa até nos nossos dias atuais. E aqui Deus nos lembra: o que Ele nos deu é maior do que o que tenta nos parar. Eu vou repetir. O que Deus nos deu, meu irmão, minha irmã, é maior do que o que tenta nos parar. O que tenta nos paralisar. O que Deus nos deu é muito maior do que o que tenta nos paralisar. Muitos hoje têm vivido travados pelo medo, sufocados por dúvidas, paralisados diante de várias situações, e até mesmo aqueles que foram chamados para levar a palavra de Deus estão travados. Mas hoje, o Espírito Santo usa a minha vida para te dizer, nesta oportunidade, que hoje o Espírito Santo vem relembrar você que você Deus, ele colocou você numa posição onde ele te deu poder. Amém? Então, ele colocou dentro de você algo especial, e é uma força. O que ele colocou é poder. Bom, então Deus, ele não nos deu espírito de medo. Se nós formos observar, espírito de medo significa, no grego, medo significa
deilia, que significa o quê? Covardia, timidez, fuga, paralisia. No grego, a palavra é deilia, que significa covardia, timidez, fuga e paralisia. O medo não é apenas uma emoção, não é apenas uma emoção, o medo. É um espírito que muitas vezes escraviza a pessoa. Então, o que você, irmão, irmã, tem enfrentado não veio de Deus. Se está gerando medo, não veio da parte de Deus. Se está gerando paralisia, retração, não veio do Senhor. Deus não envia pânico sobre ninguém. Ele envia, sabe o quê? Propósito para a vida de alguém. Então, identifique onde o medo tem te calado. Identifique e renuncie hoje o espírito do medo e profetize sobre a sua vida dizendo: eu não recebi espírito de covardia. Dá para você profetizar sobre a sua vida: eu não recebi espírito de covardia. Eu não recebi espírito de covardia. Pastor, se eu não recebi espírito de covardia, espírito de medo, então o que eu recebi? Você recebeu poder. Você recebeu espírito de poder. E a palavra poder aqui, no grego, é dunamis. Dunamis é a palavra poder, a mesma usada para o poder do Espírito Santo que veio em Atos, na verdade, que Jesus fala em Atos capítulo de número 1, quando a palavra de Deus, ela diz, Jesus ele vai falar no verso de número 8, que ele vai dizer para os discípulos da seguinte maneira: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, olha só, poder do Espírito Santo. Então aqui é usada para poder do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo. Então, aqui fala da capacidade espiritual, aqui fala da ousadia, aqui fala também de algo sobrenatural, aqui fala de uma autoridade celestial. Então, o céu, ele te revestiu com um poder que te capacita além das suas limitações. Amém? Então, o dom que está em você não é natural, é ativado pelo Espírito Santo. Então, declare guerra contra a estagnação. Ore pedindo o Espírito Santo para que ele ative o teu poder em você. De novo. Ore. Amém? Outra questão aqui. Deus nos deu o espírito de poder, espírito de amor. Amor aqui no grego é ágape. Ou seja, que amor é este? Amor divino, sacrificial, amor incondicional. Então esse amor, ele gera coragem porque no amor não há medo. Amém? Não há medo no amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Então o amor de Deus é a base que te firma. O amor de Deus é a base que cura, é a base que envia. Então, quando você é cheio do amor de Deus, você para de fugir. E você começa, sabe fazer o quê? Ao invés de fugir, você começa a agir. Então, receba a cura das rejeições, receba a cura dos traumas, receba a cura das dores. Amém?
que geraram medo na tua vida. Receba nesta noite. Irmão, irmã, peça ao Senhor, me encha do teu amor, para que eu ame com coragem. E, por último, ele vai dizer que Deus nos deu o espírito de moderação. Ele nos deu o espírito de poder, ele nos deu o espírito de amor e de moderação. Amém? Moderação, aqui fala de uma mente sã, aqui fala de equilíbrio, aqui fala de domínio próprio, aqui fala de sobriedade espiritual. O Espírito Santo não apenas empodera, mas ele também alinha. Deus não quer apenas que você queime, mas que saiba como conduzir o fogo. Nós precisamos aprender isso. Então, em dias de guerra espiritual, uma mente cheia do Espírito Santo é essencial. Então, ore pedindo ao Senhor, Senhor, renova a minha mente. Ore pedindo ao Senhor, tira a confusão e me dá sabedoria espiritual. Você precisa pedir isso, nós precisamos. E nesta noite você peça a Deus equilíbrio, amém? Clareza, peça a Deus direção do alto, amém? Peça a Ele. Hoje pela manhã, na hora que o presbítero Raquel estava ministrando esta palavra, Deus me revelou pessoas ali na igreja que perdem a bênção por serem desequilibradas. O Senhor falou claramente que muita gente perde a bênção por seu desequilíbrio. Tem muitas pessoas desequilibradas e perdem a bênção. Amém? Na hora que é para ela ficar quieta, ela fala. Na hora que é para falar, ela fica quieta. Pessoas que também falam demais. Pessoas que perdem a linha. Fácil. Ele é crente, mas pisa no calo dele para você ver. Ele sai da linha na hora, aí perde a bênção. Então, o Espírito Santo, ele não veio sobre a igreja por acaso. Ele veio e deu poder para a igreja, ele deu amor, ele deu equilíbrio para vencer a guerra espiritual, para vencer a guerra emocional e pessoal. Então hoje é dia de renunciar o espírito de medo e ativar o que Deus colocou dentro de você. Então, pense nisso. Amém, irmão? Amém, irmã? Pense nisso. E guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero clamar a Deus pela tua vida neste momento maravilhoso de oração. Amém? Eu quero clamar a Deus com vocês aqui. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor,
e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de Sua presença nesta hora, Pai. Pai Celestial, Deus de graça, Deus de força, Deus de consolo, nos unimos em oração, em nome de Jesus, para interceder por cada vida conectada aqui agora, cada internauta que está ouvindo, que está buscando socorro em Ti. Tu conheces os pedidos feitos em silêncio. Tu vês os corações que choram sozinhos, os que estão cansados, paralisados, feridos e com medo do que está por vir. Senhor, com base na Tua palavra, Deus não nos deu um espírito de medo e por isso renunciamos todo espírito de medo, de ansiedade, de depressão, de covardia, de paralisia espiritual, de síndrome do pânico. Nós rejeitamos, renunciamos este espírito agora. Senhor, quebra agora os grilhões da timidez que impede tantos de avançarem. Liberta aqueles que estão paralisados emocionalmente, espiritualmente e ministerialmente. Tira o peso da opressão, os traumas do passado, as palavras negativas que tentaram calar os teus filhos. Em nome de Jesus, cancelamos o medo do fracasso, o medo da morte, o medo da rejeição, o medo do futuro. Que caia por terra toda seta do inimigo contra a mente e o coração dos teus filhos. Ó meu Deus, oramos por ativação do poder do Espírito Santo. Senhor, Tu nos deste espírito de poder, sopra os dons amortecidos ou adormecidos, desperta os talentos que estavam enterrados, traz à vida os chamados que estavam esquecidos. Que o poder do Espírito venha como fogo sobre cada internauta agora. Reveste-os com autoridade, ousadia e unção. Que onde o medo estava atuando, onde o medo estava liderando, agora haja manifestação do reino. Deus, oramos também, Senhor, neste momento, e cremos que Tu nos deste espírito de amor, amor que cura, que reconcilia, que restaura identidades. Enche os corações com o Teu amor, Pai. Arranca a amargura, o ódio, o ressentimento, a frieza espiritual. Que o Teu amor invada as casas agora. Ó Deus, invada os casamentos, os relacionamentos quebrados, que cada internauta se sinta abraçado pelo Teu amor eterno. Oramos por equilíbrio, oramos por paz, por moderação. Tu nos deste, Senhor, espírito de moderação, de mente sã, de domínio próprio, de equilíbrio. Coloca ordem nas emoções, traz paz aos pensamentos inquietos, dá clareza para decisões difíceis, cura a ansiedade,
e restaura o foco em nome de Jesus. Ah, Pai, nós declaramos aqui hoje, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo e o Espírito de Deus governa os meus pensamentos. Deus, profetizamos sobre todos os teus filhos. Pai, apresentamos diante de ti cada pedido feito com fé, os impossíveis, os milagres urgentes, os clamores silenciosos. Tu conheces cada lágrima, derrama, ó Deus, o teu poder através desta oração. Toca os enfermos, liberta os oprimidos, restaura os que pensam em desistir. Ó Deus, confirma o chamado dos que estão se escondendo e que todos saibam, Senhor, não fomos chamados para temer, mas fomos chamados para vencer. Em nome de Jesus, declaramos, eu não tenho mais medo, e declaramos, eu tenho espírito de poder, eu sou cheio do amor de Deus, eu ando em equilíbrio e sabedoria, eu sou livre para viver o propósito de Deus. Eu profetizo sobre esta casa, sobre esta família, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Todos os pedidos que chegam para mim, via WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, eu profetizo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Declare aí, eu sou livre para viver o propósito de Deus. Eu sou livre para viver o propósito de Deus. Eu sou livre para viver o propósito de Deus. Aleluia! Sou livre para viver o propósito de Deus. Que coisa linda, hein? Aleluia! Declare isso aí. Que bênção, gente. Deus abençoe a você que clamou, que suplicou a Deus comigo, conosco. Eu tenho plena certeza e convicção de que a bênção do Senhor, ela te alcançou tremendamente nesta oportunidade maravilhosa. Amém? Assim como lá na igreja pela manhã, o Senhor mostrou pessoas aqui que o seu desequilíbrio tem impedido a sua bênção. Algumas, até por falar demais, está atrapalhando você receber a bênção, sabe? Peça a Deus para que Ele, como eu disse pela manhã na igreja, colocar o freio da graça na sua boca. É isso. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. E Deus abençoe. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu volto meia-noite com vocês. Deixa seu like. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se, ativando o sininho de notificação para todas. Assim você não perde nenhum conteúdo produzido aqui neste canal, tá bom? Olha, faltam só aqui, na verdade, nós estamos com 12.197 inscritos. E para 12.200 só faltam 3 pessoas se inscreverem aqui no canal, hein? Se inscreva aí no canal, em nome de Jesus. Gente, vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deixa seu joinha aí.